Sabia que ser demitido doente, além de injusto, pode ser ilegal? Olha só essa notícia do Tribunal Superior do Trabalho, a última instância trabalhista no Brasil. Aqui no vídeo de hoje eu vou mostrar algo que muitas empresas não querem que você saiba. Se você ainda não me conhece, meu nome é Alan, eu sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo que o seu patrão não quer que você saiba. Se você está doente e tem medo de ser demitido, ou conhece alguém que está nessa situação, esse vídeo é para você. Tem uma brecha na lei que muitas empresas usam para demitir funcionários doentes. E entender os seus direitos é o primeiro passo para se defender. Primeiro a gente precisa entender uma coisa muito importante. A Lei 9.029 de 1995. Sabe o que ela diz? Essa lei proíbe a discriminação no trabalho por vários motivos, incluindo a saúde do trabalhador. E isso é fundamental para a gente começar a nossa conversa. Agora, vou te dar um exemplo prático para ficar fácil de entender. Imagina aí que você está trabalhando numa empresa há um tempo e de repente você fica doente. Pode ser qualquer coisa, desde um problema na coluna até uma doença mais séria. Aí, do nada, seu chefe vem e diz: olha, infelizmente vamos ter que te demitir. Isso soa justo para você? Claro que não, né? Pois é, lá na Lei 9.029 tem lá uma proteção para você. Ela diz que ninguém pode ser demitido só pelo fato de estar doente. Se isso acontecer, a demissão pode ser considerada discriminatória. E sabe o que isso significa? Que a empresa pode ter que responder na justiça e até pagar uma indenização para você. Mas ó, tem um detalhe importante. Só porque a lei existe, não significa que as empresas vão seguir, né? Por isso que é tão importante conhecer seus direitos. Mas calma lá, nem toda demissão de um funcionário doente é discriminatória. Vamos falar de um caso diferente agora. Imagina que você trabalha numa empresa que sempre soube da sua doença. Eles te apoiaram, te deram as condições necessárias para você trabalhar bem, fizeram tudo certinho. Só que aí a empresa passou por um momento difícil, precisou cortar custos e decidiu demitir aí um grupo de funcionários. E adivinha só, você estava nessa lista. Nessa situação, a empresa não está te demitindo porque você está doente, mas sim porque está passando aí por um momento de corte geral que afetou várias pessoas, independente da saúde. Isso aí é um ponto muito importante. A demissão não é sobre a sua doença, mas sobre a situação financeira da empresa. Aí você me pergunta: Alan, e agora? Isso é justo? Pode não parecer, mas do ponto de vista legal, se a empresa faz o corte de forma justa ali, seguindo o que tem na lei, e não só focando em você por causa da doença, isso não é considerado discriminação. É claro que cada caso é um caso, e às vezes as coisas não são tão pretas no branco. Por isso, se você se sentir injustiçado, é sempre bom conversar com um advogado para entender melhor a sua situação. O importante é lembrar que a Lei 9.029 de 95 está aí para proteger os trabalhadores de demissões discriminatórias. Mas também é importante entender que nem toda demissão de alguém doente entra nessa categoria. E entender essa diferença é a chave para saber aí quando você deve ou não lutar pelos seus direitos. Agora vamos entender melhor aqui um outro ponto, que é a súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho. Essa súmula é específica e muito importante para quem está lidando com doença grave no ambiente de trabalho. Segundo a súmula 443, há uma presunção de que a demissão de um empregado portador de HIV ou de outra doença grave que causa estigma ou preconceito é discriminatória. Isso quer dizer que se você tem uma doença grave, como HIV, câncer ou outra condição que geralmente causa preconceito e você é demitido, a justiça começa a olhar aí para esse caso, supondo que a empresa te demitiu por causa da sua condição de saúde. O interessante aqui é que essa súmula fala também sobre o direito à reintegração no emprego. Isso mesmo. Se ficar provado que a demissão foi discriminatória por causa da doença, você pode ter direito de voltar ao seu trabalho. É importante destacar que essa presunção de discriminação, lá da súmula 443, ela não é absoluta. A empresa ela vai ter a chance de provar que a demissão não foi discriminatória, né? mas sim por outros motivos válidos, né? Por exemplo, se houve uma reestruturação na empresa que não teve relação aí com a condição de saúde, se ela conseguir mostrar, então você não vai ter direito aí, no caso, à reintegração, tá certo? Então, se você se encontra aí nessa situação, a súmula 443 do TST é uma ferramenta muito valiosa. Ela te dá aí um ponto de partida forte para lutar aí pelos seus direitos. Mas lembra, né? Cada caso é único, precisa ser bem analisado e aí, como sempre, o bom advogado trabalhista faz toda a diferença.
Gente, tem um caso bem recente que a gente viu aí no começo do vídeo, do TST, que é o exemplo perfeito do que a gente está falando. Um motorista com transtorno afetivo bipolar foi demitido enquanto estava de licença médica. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região até disse que a demissão era nula, mas não reconheceu o direito dele à indenização por danos morais, porque o tribunal achou que esse transtorno aí não causa estigma nem preconceito. Mas o Tribunal Superior do Trabalho viu diferente. Eles entenderam que sim, transtornos psiquiátricos podem causar preconceito e que a demissão dele podia ser discriminatória. Isso mostra como a justiça está começando aí a olhar mais fundo, né, para essas questões de saúde mental no trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho mandou o caso de volta lá para a primeira instância para decidirem sobre a reintegração do motorista e também sobre a indenização que ele tem que receber. Esse caso aí é um lembrete muito forte, né, de que a luta contra discriminação no trabalho é real, né, e que a lei pode sim estar do seu lado. Agora, você deve estar se perguntando aí, e se eu passar por uma situação dessas? O que eu faço? Primeiro, é importante entender seus direitos e como a lei te protege. Se você foi demitido e acha que foi por causa de uma doença ou condição de saúde, como no caso do motorista que a gente acabou de falar, a coisa mais importante que você pode fazer é procurar um advogado especialista em direito do trabalho. Ele vai analisar o seu caso e te orientar sobre os melhores passos a seguir. Mas assim, nenhum advogado vai conseguir te ajudar se você não tiver provas do que aconteceu. Documentos aí são fundamentais. Reúne aí tudo que você tiver, atestado médico, e-mails, mensagem, qualquer coisa que mostre que você estava doente, que a empresa sabia disso. Se você tiver esses elementos de prova que evidenciam que a empresa te demitiu por causa da doença, né, pelo fato de você estar doente, é sim possível exigir sua reintegração ou então uma indenização substitutiva. Além disso, você também pode exigir uma indenização por danos morais, por conta aí dessa dispensa discriminatória. O valor dessa indenização vai depender de vários fatores, né, como a gravidade da situação e o impacto que ela teve na sua vida. Lembrando sempre que cada caso é único. Pode ser que a sua situação tenha particularidades que precisam ser levadas em conta. Por isso, o conselho de um advogado é essencial. Mas assim, não é qualquer advogado que vai conseguir te ajudar. Você precisa procurar um especialista, tá bom? Se você nunca contratou um advogado e não tem nem ideia de como escolher da forma correta, confere esse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Espero que o conteúdo tenha te ajudado. Obrigado por assistir. Vai lá ver o próximo vídeo.